Cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala, o pastor Gilberto Rebouças. E nós vamos estar falando hoje sobre a ressurreição, a pilastra maior do cristianismo. Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e aos demais e depois aos 12. Depois disto apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham dormido. Depois apareceu a Tiago, a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Hoje nós vamos estar pregando sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo é a pilastra maior do cristianismo. É a coluna que sustenta a fé cristã. Qualquer outra religião ou tradição religiosa pode viver sem o fundador. Mas o cristianismo não existe sem Cristo. Essa é a sua peculiaridade. Aquilo que distingue o cristianismo de todas as religiões. E hoje nós vamos falar, hoje é dia de celebração, hoje é dia de vitória, hoje é dia em que o meu Senhor, o seu Senhor ressuscitou dentre os mortos. Mas nesta abordagem eu gostaria de lhes dizer que a ressurreição é um fato histórico. Geralmente, quando a gente pensa na ressurreição, a gente pensa apenas no lado espiritual, metafísico, psicológico, da alegria da ressurreição. Mas eu quero começar essa abordagem hoje usando também a razão, usando o nosso lado racional. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico que aconteceu no espaço e no tempo, porque Jesus é um personagem histórico. Geralmente as pessoas dizem assim, mas onde está escrito que Jesus ressuscitou? Onde está escrito? Qual é a fonte histórica? Os evangelhos. Aí surge mais um questionamento. E os evangelhos merecem confiança? Alguns estudiosos liberais dizem que os evangelhos foram escritos no IV século. Será que os evangelhos merecem confiança? Porque para eu e você acreditarmos na ressurreição, nós confiamos, nós nos baseamos nas informações dos evangelhos. E a historicidade dos evangelhos. Eu quero dizer aqui que em favor da historicidade dos evangelhos, eu vou colocar aqui uma comparação entre alguns historiadores, as cópias que tem. Por exemplo, Platão, que viveu entre o ano 427 a 347 a.C. A cópia mais antiga que ele tem é de 900 anos depois de Cristo, ou seja, quase 1.200 anos de intervalo. Ele tem apenas 7 cópias hoje. Suetônio, que viveu entre 75 e 100 depois de Cristo, tem um intervalo de 950.
entre a cópia que tem atual e a mais antiga. Suetônio tem um intervalo de 800 anos, ele tem apenas 8 cópias. Sófocles, que viveu entre 496 e 406 a.C., com um intervalo de 1.400 anos, ele tem apenas 193 cópias dos seus manuscritos. Eurípides, que viveu entre 480 e 406 a.C., tem apenas 200 cópias. Aristóteles, que viveu entre 384 e 382 a.C., ele tem 49. Aristófanes, que viveu entre 450 e 385 a.C., ele tem apenas 10 cópias. Agora, os manuscritos bíblicos que nós temos dos evangelhos, chegam a 24.000 cópias. 24.000 cópias. E entre 60 a 200 anos, entre os originais e as cópias. Não há nenhum documento na história que tenha mais autoridade do que os evangelhos. Em segundo lugar, já que agora nós podemos confiar nos evangelhos, na sua informação, porque alguns vão nos dizer que o evangelho se contradiz, os evangelhos se contradizem, porque um diz que foram 2 cegos, outro diz que foi um. Mas aí é onde está a verdade, a maravilha. Quando você vai observar, vai conversar com pessoas que observaram um fato, ninguém conta aquele fato do mesmo jeito. Se todo mundo contar aquele fato do mesmo jeito, é porque aquilo foi planejado, orquestrado. Quando você vai entrevistar alguém que viu um fato, um conta de uma maneira, outro conta de outra, mas a essência é a mesma. Então os evangelhos, eles vão contar a mesma história, vista sob perspectiva diferente. E é isso que garante que ele não foi orquestrado, porque se ele tivesse sido preparado, produzido muitos anos depois, tudo estava igual, ninguém ia dizer, olha, foi 2 cegos, foi um. Não. Mas aí é que está o maravilhoso, é que são testemunhas diversas, com aspectos diversos de visão, de percepção da realidade, e que mostra a sua autenticidade. Mas quando as pessoas não quiseram aceitar a ressurreição, porque a ressurreição é um milagre, existem algumas teorias, por isso que eu queria começar do lado, não apenas do lado bíblico, mas do lado prático, do lado da razão. Uma das primeiras teorias que se apresentou contra a ressurreição foi a teoria do roubo do corpo. Alguns sugeriram que os romanos tinham roubado o corpo. Mas os romanos estavam preocupados em não deixar que nenhum tumulto surgisse no Império, principalmente na área da Palestina. Então, quando os discípulos chegassem pregando, eles apenas teriam apresentado o corpo e mostrado que os discípulos estavam dizendo uma mentira, elaborando em mentira. A segunda é que a segunda proposta é que os fariseus roubaram o corpo. Mas se os fariseus roubassem o corpo, ou os líderes religiosos de Israel tivessem roubado o corpo, bastava quando os discípulos começaram a pregar no templo, eles terem apresentado o corpo, o que teria desacreditado os discípulos. Uma terceira teoria diz que os discípulos judeus, os discípulos de Cristo roubaram o corpo. Essa precisa de um milagre maior. Como é que homens pobres da Galileia vão enfrentar o exército romano que estava guardando o corpo, justamente para que ninguém fosse lá? E naquela época ninguém podia subornar
porque Roma era severa com aqueles que se corrompiam. Roma era muito severa. E onde é que os discípulos iam poder enfrentar a guarda romana, remover uma pedra de entre 1.500 a 2.000 quilos? Então não faz sentido que os discípulos tenham roubado o corpo. Outra teoria é a teoria do túmulo errado. É como se os discípulos se enganaram e foram ao túmulo errado. Mas aí não foram só os discípulos, os soldados estavam no túmulo errado. Os discípulos foram ao túmulo errado. José de Arimateia não sabia onde era o seu túmulo. Então a teoria de que quando chegaram lá o túmulo estava vazio é porque tiveram um problema de não saber, de esquecimento, de amnésia momentânea, não faz sentido. Outra teoria é a teoria da alucinação. Disseram, em Jerusalém existe uma doença psiquiátrica chamada de Síndrome de Jerusalém. É que algumas pessoas que vão lá, por causa do ambiente, começam a ver anjos. Mas aí você percebe quando a pessoa tem uma doença e quando a pessoa realmente viu. Então, a teoria da alucinação não faz sentido porque eles dizem que os discípulos queriam ver Jesus e seu coração estava tão disposto a ver Jesus que eles começavam a ver Jesus em todo canto. Mas não faz sentido por quê? Porque a Bíblia diz no texto que nós lemos que Jesus foi visto pelos apóstolos. Mas foi visto por mais de 500 irmãos. É possível que uma pessoa tenha uma alucinação, mas é impossível que 500 pessoas alucinem ao mesmo tempo e com a mesma alucinação. Aí é que seria um milagre. Existe uma outra teoria que é a teoria do desmaio. Alguns acham que Jesus desmaiou e acordou lá dentro do túmulo e que não houve ressurreição. Mas as pessoas que advogam esta teoria esquecem da crueldade romana. Se você assistiu o filme do Mel Gibson, você vai ver como era a crueldade romana, onde a maioria a crueldade da crucificação. A cruz não era aquela cruz bonitinha que passa nos filmes, mas era uma cruz tosca de madeira, onde a pessoa já ia lá quase morto, onde muitos os que sofriam, que passavam a noite sofrendo, quando chegavam lá, chegavam quase mortos. Então não faz sentido acreditar que Jesus desmaiou, e se Jesus desmaiou e acordou, como é que foi sua vida depois disso? Aonde ele morou? Como ele morreu? Não há. A teoria de que os discípulos mentiram, essa é a última que nós vamos ver hoje. Alguns acham que os discípulos agora mentiram, vendo que o seu Senhor morreu e que lhes foi frustrada a esperança, então eles inventaram uma mentira, mas é impossível que os discípulos tivessem mentido, não faz o menor sentido. Por quê? Porque quando alguém mente e ela é pressionada, ela começa a se entalar, ela começa a duvidar, ela começa a desviar o olhar, e aí quando ela vê que a coisa está feia, ela confessa. Ninguém morre por uma mentira, mas os discípulos morreram por esta causa, morreram por defender a ressurreição. Então eles não inventaram uma mentira, porque ninguém morreria por uma mentira. Só se morre pela verdade. Então a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico. E muita gente que prega que não é e que ensina que não é, labora em equívoco. Por que, pastor Gilberto Rebouças? Porque muitos livros de teólogos liberais que já estão obsoletos,
que a arqueologia já provou que eles laboravam em erros, ainda estão sendo traduzidos e vendidos, principalmente no Brasil, na América Latina, como se fosse novidade. Alguns menos avisados pegam estes livros que já são traduções de traduções de traduções e ensinam-se como se fosse a notícia da hora, a notícia do momento, quando mal sabem que estes livros já foram refutados, que esses livros já não usufruem de confiança mais a nível acadêmico na academia. Agora, a ressurreição de Cristo é a pilastra maior do cristianismo. Sem ele, ela cai ou fica de pé. Sem ela, é a coluna que sustenta. Se pudessem mostrar que Jesus Cristo estava enterrado e que seus ossos estavam ali, fizessem uma exumação e um exame de DNA para provar, a fé cristã estaria acabada. Porque nós cremos em um Messias que ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Se ele não ressuscitou, o cristianismo estaria acabado. Mas ela é a pilastra. Então nós vamos falar agora sobre a ressurreição de Cristo. É a principal doutrina do cristianismo. Paulo vai nos mostrar, no capítulo 15, do 14 ao 19, porque em Corinto havia um grupo que também negava a ressurreição de Cristo, e Paulo vai argumentar dizendo que se Jesus não ressuscitou, é vã a pregação e a fé. Ele disse: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nada faz sentido. Nem fé, nem pregação. Os apóstolos seriam falsos testemunhos de Cristo. Paulo diz: e assim somos também considerados como falso testemunho de Deus, pois testificamos que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. A segunda coisa que Paulo vai dizer é que os apóstolos são falsos testemunhos, que pregavam uma mentira. Se Cristo não ressuscitou e se não há ressurreição, em primeiro lugar, nossa fé não serve para nada e a nossa pregação é um grande embuste, uma grande mentira. Em segundo lugar, ele está dizendo que se Cristo não ressuscitou, então os apóstolos são os maiores propagandistas da mentira, se não há ressurreição. Em terceiro lugar, se Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscitará. Porque se os mortos não ressuscitam, como diziam os coríntios e os modernos céticos de hoje, os teólogos liberais, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. A premissa subjacente é: se Cristo não ressuscitou, ninguém ressuscita. Se ele não ressuscitou, todos nós vamos terminar no pó da terra dentro de um sepulcro. Em quarto lugar, Paulo vai nos dizer o seguinte: que se não há ressurreição, a fé é vã, vazia, fútil, sem conteúdo, e que ainda permanecemos no pecado. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, então a fé é vazia, a fé é destituída, a nossa fé não faz diferença e nós ainda somos pecadores não perdoados. Isto, Paulo está argumentando se Cristo não ressuscitou. E em quinto lugar ele diz o seguinte: os que morreram em Cristo, os que morreram na fé estão perdidos. E também os que dormiram é um eufemismo, quer dizer, uma suavização para não dizer morreram. Os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo, os que morreram na fé estão perdidos. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, para mostrar aos coríntios a incoerência do seu pensamento. Ele disse: Cristo não ressuscitou, os que morreram confiando nele estão perdidos. Os que morreram confiando que ele ressuscitou e agora vão descobrir, ou melhor, nunca vão descobrir, que ele não ressuscitou. E em sexto e último lugar,
Paulo diz que os cristãos são os mais infelizes de todos os homens. Se não há ressurreição, ele diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque essa vida nos traz sofrer, perseguição, humilhação. E Paulo disse, Cristo, se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, então nós somos os mais dignos de lástima, dignos de dó, nós somos os... O cristianismo e os cristãos são as pessoas mais enganadas do mundo. Mas Paulo continua dizendo, de fato, Cristo ressuscitou. Ele diz o que aconteceria caso Cristo não tivesse ressuscitado. A fé era vã, permaneceria no nosso pecado, ninguém ressuscitaria. Os que morreram em Cristo estão perdidos. E nós somos os mais bobos, seríamos os mais bobos, os mais enganados, as pessoas mais alienadas do mundo. Porque acreditam em Cristo que ressuscitou. Segundo os Coríntios, não tinha ressuscitado. Mas Paulo termina a sua argumentação dizendo, mas Cristo de fato ressuscitou e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou corporalmente. Cristo não ressuscitou, não era um fantasma. Ele ressuscitou com um corpo de carne e osso. Ele diz assim, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, em Lucas 24, 39, 40. Um corpo que podia ser abraçado, indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Mateus 28, 9, Maria Madalena e as outras. Como é que abraça as pernas de um fantasma? As marcas podiam ser vistas no seu corpo, sentidas pelo tato. Disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. Era um corpo que podia ser reedificado. Ele prometeu reedificar o templo do seu corpo em 3 dias. Ele diz, depois respondeu e disse-lhes, derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus em 46 anos, porque aqui há um sentido figurado e um sentido literal, conotativo e denotativo da palavra templo. Quando Jesus fala do templo do seu corpo. E os judeus imaginam que ele está falando do templo, do edifício, da estrutura arquitetônica. Disseram, pois, os judeus em 46 anos foi edificado este templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou entre os mortos, os seus discípulos lembraram que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra que tinha dito. Porque a Escritura só tem sentido com a ressurreição de Cristo. Era um corpo glorificado e revestido de imortalidade. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Os resultados da ressurreição. Ela atesta a sua divindade. Paulo diz que, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não é Filho de Deus porque ressuscitou. Mas ele ressuscitou porque é o Filho de Deus, porque é divino. E a ressurreição vem comprovar
isso que ele disse, tudo que ele disse, porque se Jesus não ressuscita, nada do que ele disse merecia crédito, mas quando ele ressuscita, ele está dizendo para nós e para o mundo que tudo o que ele disse é verdade e eu posso confiar nisso. A crença na ressurreição garante a nossa salvação, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não é crer em uma doutrina. A salvação não é participar de uma instituição religiosa. A salvação é a fé no Cristo ressurreto. A salvação é o arrependimento de pecados. E a fé no Cristo que morreu na sexta-feira e que ressuscitou no domingo. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Você crê que Jesus está vivo? Porque ele ressuscitou, cremos que também ressuscitaremos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, já disse eufemismo para morrer. A Bíblia é tão maravilhosa que ela nos ajuda até a dar uma má notícia. Quando você for dar uma notícia a alguém, diga: fulano dormiu no Senhor. Deus os tornará a trazer com ele. A ressurreição dá à humanidade a certeza do juízo vindouro. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Hoje, o túmulo está vazio. Na sexta-feira, Jesus Cristo morreu no meu lugar e no teu lugar. No domingo ele ressuscitou, enviou o Espírito Santo e enviou a igreja a proclamar a sua ressurreição, sua morte e ressurreição, para que eu e você possamos morrer para uma vida velha e ressuscitar para uma vida nova. Como diz o apóstolo Paulo: despivos do velho homem e revestivos do novo. Hoje Jesus Cristo, ressurreto, quer salvar sua alma, quer perdoar seus pecados. E quando eu digo alma, me refiro à pessoa inteira, o seu ser inteiro. Jesus quer nos libertar do medo. Jesus quer transformar a sua vida. Eu espero que você creia em um Cristo ressurreto, em um Cristo que ressuscitou dentre os mortos, em um Cristo que está vivo, em um Cristo que pode mudar a minha vida e a sua. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se toque todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo venceu por mim e por você, para que sejamos livres, para que sejamos perdoados, para que sejamos transformados. Porque o mesmo Deus que ressuscitou seu Filho da morte, que ergueu a pedra de 2 toneladas, é o mesmo Deus que pode mudar a minha vida e a sua. Clame a Ele hoje, peça perdão, arrependa-se, porque a Bíblia Sagrada diz: aquele que invocar o seu nome será salvo. Invoque-o. Chame por Deus hoje, peça a Ele que perdoe seus pecados, reconheça que é pecador, peça perdão e receba o perdão. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém.